Olá pessoal, aqui é Anderson Maísse da M Contabilidade e neste vídeo de hoje eu quero tratar com vocês sobre um assunto que já vem sendo bastante noticiado, que é a reforma trabalhista. Nós sabemos que ela já foi aí aprovada, sancionada pelo nosso presidente Michel Temer e a partir do dia 11 de novembro de 2017 ela passa a vigorar, passa a valer a nova redação que será colocada aí na CLT. E nós já temos publicada quais são essas alterações. Eu vou tratar com vocês aqui nesse vídeo 10 principais alterações que eu achei importante de trazer para este momento. E se vocês tiverem aí outras dúvidas, de repente assistiu num jornal alguma alteração que acredita que pode se beneficiar com essa alteração ou que precisa se proteger para não ter problema, eu deixo aqui o nosso canal aberto para que você envie aqui abaixo deste vídeo a sua dúvida, ou se preferir também pode nos contactar por e-mail, por WhatsApp, por Skype, da forma que você achar melhor, tá ok? Nós estamos à disposição para ajudá-la a entender melhor toda essa mudança na legislação trabalhista e ajudar a tua empresa a não ter nenhum tipo de problema, pelo contrário, que ela possa se beneficiar com essas alterações que estão vindo por aí. Então vamos lá, vamos tratar aqui 10 questões. A primeira delas é com relação às férias. As férias antes poderiam ser fracionadas no máximo em 2 vezes em alguns casos. Também não era todos os sindicatos nem todas as categorias que poderiam fracionar as férias. A partir de agora é permitido que o trabalhador tenha suas férias fracionadas em até 3 períodos. 2 deles não podendo ser inferior a 5 dias e um terceiro período não pode ser diferente aí de 14 dias, no mínimo 14 dias ou mais. Então são em 3 partes que podem ser divididos aí o período de gozo de férias. Uma outra questão com relação a acordos. A legislação ela não trazia nenhum texto que falava, que permitia que funcionários e patrões fizessem acordos por si só e esses acordos tinham valor. Então, a partir de agora, um acordo feito e assinado entre patrões e empregados, eles passam a ter valor de lei, eles sobrepõem o que está escrito na CLT. Claro que para fazer esse acordo você deve seguir aí algumas normas e você precisa para isso de uma orientação de um especialista como um contador ou um advogado. Uma outra questão com relação a horas extras. As horas extras elas continuam existindo, o funcionário ainda faz direito, ainda faz jus às horas extras, porém a jornada de trabalho aí ela teve uma alteração. Antes, que era permitido apenas 44 horas trabalhadas semanalmente, agora permite-se que seja feita uma jornada de até 48 horas semanais, contanto que posterior a essa jornada tenha-se um descanso de 36 horas. Uma outra questão com relação à contribuição sindical. Quem que nunca teve um problema com o funcionário lá no mês de março, chega o olerite do funcionário, ele olha aquele desconto de contribuição e vai lá reclamar com o patrão como se o patrão tivesse culpa disso, né? Então agora é uma questão que era obrigatório, o desconto da contribuição sindical passa a ser facultativa. O funcionário só vai pagar aquela contribuição se ele quiser. Se ele não quiser, não vai mais ter o desconto em olerite e o sindicato não vai receber também o repasse dele. Então é uma alteração aí que prejudica os sindicatos, mas traz um benefício, digamos assim, para aquele funcionário que se sentia prejudicado quando tinha esse desconto no seu olerite. Uma outra questão, a quinta, com relação ao tempo que o funcionário gasta ali dentro de um transporte fornecido pela empresa até o seu local de trabalho. Quando a empresa tem um transporte próprio, pois o transporte público não faz ali o itinerário para que aquele funcionário consiga chegar ao seu local de trabalho, antes essas horas eram computadas como horas de trabalho, elas eram incluídas ali em sua jornada, agora não mais. Então o funcionário ele só vai começar a contar a sua jornada de trabalho a partir do momento em que ele estiver efetivamente no seu posto de trabalho. E aquele deslocamento que ele gasta para ir e para voltar ao trabalho não mais serão computados como horas trabalhadas, como jornada de trabalho. A sexta questão com relação à terceirização. Muita mão de obra, muitos tipos de serviços não poderiam ser terceirizados com a legislação anterior. Com essa nova legislação criou-se a possibilidade de você terceirizar, das empresas terceirizarem grande parte de sua mão de obra. Praticamente todo o serviço que você tem interno na sua empresa hoje é permitido que ele seja terceirizado. Qualquer dúvida que tiver com relação a esse assunto também a gente pode entrar mais especificamente, mais detalhadamente nesse item. Mande suas dúvidas que a gente vai estar conversando, tá bom? O sétimo item que nós vamos tratar aqui é com relação ao intervalo entre jornadas. Sabemos que o mínimo que o funcionário poderia ter de descanso era de 1 hora e o máximo de 2, salvo algumas
alguns acordos aí que nesse caso poderia ser feito junto aos sindicatos. Hoje a própria reforma trabalhista ela já trouxe uma redução automática de 30 minutos. Então hoje você pode fazer ali um intervalo para o funcionário. É claro que isso tem que ser de comum acordo, tem que sentar, tem que conversar, tem que estar os dois de acordo com essa questão. Mas ele pode ter uma jornada, ele pode ter ali um horário de almoço ou de janta reduzido para 30 minutos. Com isso ele pode sair mais cedo do serviço, chegar mais cedo em sua casa e de repente ele mora muito longe, ele prefere não ir até a casa dele para almoçar, para jantar, faz essa refeição ali na empresa mesmo, por perto da empresa e consegue sair mais cedo para chegar em casa mais cedo. Isso também é importante que seja feito um documento, esse acordo que a legislação abriu que pode ser feito, ele vale também para essa questão aí de estar acordando a redução do horário do intervalo para almoço ou para janta, tá ok? Oitava questão, trabalho intermitente. A legislação não trazia nada, não tinha nada falando na legislação sobre trabalho intermitente, hoje ela permite. Se você tem uma necessidade aí, uma demanda maior de serviço em alguns períodos do ano, alguns dias do mês aí, algum dia da semana que você precisa de um trabalhador eventual ali para executar determinada tarefa, você pode contratar esse tipo de trabalhador pagando a ele apenas as horas que ele efetivamente trabalhou. E o melhor de tudo é que você não vai gerar aí nenhuma relação trabalhista, nenhum vínculo trabalhista com ele. Isso é feito apenas através de documentos que terá que ser elaborado também por alguém que tenha conhecimento da legislação, que possa elaborar esse documento da forma correta para que não tenha problema nem para quem está sendo contratado, nem para quem está contratando. Tá ok? Uma nona questão, jornada de trabalho. Criou-se a possibilidade de estender a jornada semanal para 48 horas, contanto que tenha um intervalo aí para a nova jornada de 36 horas. É uma escala chamada 12/36. Algumas categorias já tinham essa jornada, mas ela era permitida a poucas categorias, né? Apenas algumas convenções traziam essa jornada de trabalho. Agora ela pode ser aplicada aí por qualquer tipo de estabelecimento. Então fica um horário bacana para a empresa que quer apropriar aí um pouco mais de horas do trabalhador, que ele vai ter 12 horas por dia trabalhado, e o trabalhador também, em contrapartida, ele tem um horário mais extenso para descansar, que é de 36 horas. Isso também tem que ser combinado, tem que ser acordado entre as partes. A 10ª questão com relação à homologação do contrato de trabalho. Muita gente já teve problemas com homologação, que às vezes o sindicato não consegue marcar para a data que a empresa pode, marca para alguns dias depois. Isso acaba atrasando também o próprio empregado para ele conseguir receber os benefícios dele, como fundo de garantia, como dar entrada ao seguro-desemprego. Então, desobrigou-se a questão da homologação. A partir de agora, patrão e empregado vão fazer o seu acerto, vão afirmar os documentos, se precisar ali na presença de um advogado, de uma testemunha, mas não precisa mais do ente sindical aí para estar homologando essa rescisão. É um pouco menos de burocracia para concluir um término de contrato de trabalho. Eu ia falar em 10, mas vou falar mais uma questão aqui que eu não tinha enumerado, mas criou-se também uma outra forma de rescisão, que é por acordo entre as partes. Se o funcionário e o patrão sentarem e decidirem ali que não compensa mais continuar com o contrato de trabalho, em comum acordo, nem o empregado pediu demissão, nem o patrão mandou embora, pode ser feita uma rescisão por comum acordo, aonde o funcionário vai receber os direitos dele, porém a multa do fundo de garantia ela fica reduzida de 40% para 20%, e o saldo do FGTS vai ser sacado, ao invés de 100%, apenas 80%. Então também é uma questão bacana aí que você pode estar acordando com seu funcionário uma forma mais econômica para estar fazendo um desligamento. Tá bom? Se você tiver ainda qualquer dúvida, quiser saber mais sobre a reforma trabalhista, quiser saber como que funciona essa reforma especificamente para o teu negócio, para a tua empresa, entre em contato com a gente. Eu terei o maior prazer em estar te informando, estar esclarecendo, tirando suas dúvidas. Eu e o meu pessoal aqui do RH estamos preparados, já estudamos sobre a lei, já estamos prontos para te orientar e para aplicar a lei dentro da tua empresa. Eu peço que vocês também se cadastrem aqui no nosso canal. Nós estaremos sempre publicando conteúdo bacana, dando dicas assim como essa, para que você consiga aí tomar decisões, para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo no mundo empresarial, no mundo contábil, tributário, finanças, com relação a empregados e tudo mais aí que tiver de novidade que a gente puder ajudar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.